Muito bem, abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo 17. Pode soltar aí, por favor, Sânia. O endereço está meio apagadinho ali, mas dá para ver, né? Lucas 17, a partir do verso 20. Amém. Posso ler? Muito bem. Então diz assim. O texto é um pouquinho longo, mas é necessário para que venhamos entender. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las, da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, e uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Lucas registra aqui um sermão, um discurso de Jesus sobre o julgamento de Deus. E Jesus vai usar alguns exemplos do passado para nos lembrar que o julgamento de Deus virá de forma repentina. E ele usa, por exemplo, como exemplo Noé, nos dias de Noé. Como as pessoas não se preocupavam com nada, comiam, bebiam, davam-se casamento, parará, parará, tá, até o dia em que ele mandou o dilúvio e consumiu a todos. Depois ele usa também ilustração a respeito de Ló. Nos dias de Ló, quando tudo era da mesma forma, e a cidade que Ló morava, Sodoma, que era uma cidade mergulhada no pecado, na imoralidade, até que desceu fogo do céu e consumiu a todos. Mas em determinado momento, especificamente no verso 32, Jesus fala algo que chama a nossa atenção. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E é esse o nosso assunto dessa noite. Fala para mim. Querido, isso ficou martelando, quando eu li sobre isso essa semana, isso ficou martelando na minha mente, no meu coração. E para quem não sabe, isso chama-se palavra de conhecimento. Interessante essa palavra de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos lembrou da mulher de Ló aqui hoje? Essa semana? Esse mês? Esse ano?
Querida, é interessante essa palavra de Jesus, você não acha? De repente alguma mulher falou, que é isso, pastor? Eu lá quero meu marido lembrando de mulher dos outros. Quero que lembre de mim. Mas, querido, o que será que Jesus quis dizer com essas palavras? Vamos então aprender algumas lições importantes dessa figura quase que desconhecida, muito pouco lembrada do Antigo Testamento. Então vamos começar pela história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O seu pai morreu antes dele sair de Ur dos Caldeus. E aí quando Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, chama a Ló, chama Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Lá no versículo 5 vai dizer que Abraão saiu ele, Sara, sua esposa, todo o seu rebanho, tudo que ele havia adquirido, e que Ló, o seu sobrinho, também foi com ele. Passado o tempo, isso fica dever de casa para você, Ló acabou ficando muito rico, como rico era o seu tio Abraão. E chegou a um ponto em que o rebanho deles cresceram tanto, dos dois, e começou a haver inclusive contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E chegaram à conclusão que melhor era que eles se separassem. Então Abraão disse para o seu sobrinho, olha, escolhe para onde você quer ir, você vai para um lado, eu vou para o outro, pode escolher. E Ló escolhe então as terras que ficavam nas campinas do Jordão em direção a Sodoma, porque eram terras férteis, terra boa para poder criar o seu rebanho, o seu gado. Então, profissionalmente falando, Ló tomou uma boa decisão, mas ao mesmo tempo ele se colocou num deserto espiritual. Por quê? Porque além dele separar do seu tio, que era um homem justo, um homem honesto, ele levou a sua família em direção a Sodoma, uma das cidades conhecida por sua imoralidade, a sua maldade, e com o tempo ele mesmo acabou mudando para Sodoma. Não sabemos quando foi que Ló casou, talvez tenha se casado com uma mulher daquela região. Alguns anos passaram, e aí você que conhece um pouco da Bíblia sabe que um dia Deus desgostou tanto com a situação de Sodoma, de Gomorra e as cidades vizinhas, por causa do pecado, que Deus então resolve que ele vai destruir aquela cidade. E Deus disse, olha, eu vou destruir essa cidade porque não acho nela um justo sequer. Lembra do diálogo de Abraão com Deus? Senhor, se tiver 50, o Senhor destrói? Não. 45, não, 40, 30, 35, até que chegou a 10, não vou perguntar mais porque não tem ninguém. E aí vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 19, vamos lá comigo. Oh, que falta do meu microfone de lapela. Vamos lá, 19, versículo, começando o verso 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou o seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai os vossos pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, nós vamos passar aqui a noite na rua mesmo. Mas Ló insistiu com eles muito, então vieram com ele, entraram em sua casa e fez-lhe banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Vamos adiantar um pouco, verso 12. Então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui, teu genro, tuas filhas, teu genro e teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem nessa cidade, tirai-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou ao seu genro, aos que estavam de tomar as suas filhas por esposa,
disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, as tuas filhas aqui estão, para que não pereça da injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares nesse campo, escapa lá para o monte, para que não pereçais. Vamos adiantar mais um pouquinho, verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Querido, vejam bem, no final das contas, o que para Ló teria parecido uma boa decisão profissional, acabou, querido, lhe custando muito caro. Ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a sua esposa, a inocência das suas filhas, e perdeu a sua participação no povo de Deus. Foi uma boa escolha em termos financeiros? Talvez sim. Mas em termos de família, em termos da sua vida espiritual, a mudança para Sodoma lhe trouxe péssimas consequências. Sabe, querido, aqui o Espírito Santo de Deus já começa a falar comigo e com você. Porque nós devemos tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos, sejam elas pessoais, sejam elas financeiras, sejam elas profissionais. E é claro que ao longo da nossa vida, todos nós temos que tomar decisões, como eu falei, sejam elas pessoais, financeiras, profissionais. Às vezes você está almejando uma promoção na sua empresa, você está procurando oportunidade de novos negócios, você está procurando talvez uma oportunidade de outro emprego, uma mudança de domicílio, de local, talvez uma decisão para comprar uma casa, comprar um carro, comprar um terreno. E, querido, a advertência para nós aqui é: quando nós encararmos escolhas, quando nós tivermos que tomar decisões, querido, não esqueçamos daquela estátua de sal. E que possamos responder de forma honesta a algumas perguntas para nós mesmos. Se eu fizer essa decisão, se eu fizer tal coisa, isso vai ajudar espiritualmente na minha vida? Se eu fizer tal coisa, vai ajudar a minha família a crescer espiritualmente? Se eu fizer tal coisa, será mais um passo em direção ao céu? Ou será um passo para longe de Deus? E eu quero que você considere algumas coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu espero que fale no seu coração também. Por exemplo, encontramos um terreno bom, num local bonito e barato, mas infelizmente lá não tem igreja. Ou então a que tem lá não está comprometida com a palavra de Deus. Nós vamos ficar longe da comunhão com os irmãos da fé. Vai nos roubar o tempo, a preciosidade, o privilégio de servir a Deus. Se nós construirmos neste lugar, será que isso não vai prejudicar a minha vida espiritual e o crescimento espiritual da minha família? Será que nossos filhos lá terão uma boa influência para que eles possam continuar trilhando, seguindo e crescendo nos caminhos do Senhor? Querido, por motivos, como eu falei, por motivos profissionais, financeiros, às vezes, nós precisamos, às vezes, mudar de lugar, mas antes de tomarmos determinada decisão, querido, é preciso que nós venhamos a investigar, é preciso que nós olhemos, avaliemos para tomar
para não termos decepções e para que também não possamos sofrer as consequências de tal decisão. Tem igreja naquele lugar realmente que segue a palavra de Deus? Isso não vai prejudicar a minha vida espiritual e da minha família? Ah, mas eu posso reunir com a minha família lá, ou quem sabe começar um trabalho. Pode, claro, querido, que pode. Mas, querido, eu te garanto uma coisa, não é tão fácil servir a Cristo longe da comunhão com os irmãos, isolado como cristão. Muitas pessoas, querido, em tais circunstâncias, acabam se desanimando ao ponto de abandonar a fé. Eu conheço vários exemplos ao longo desses 30 anos de ministério. Hoje está em moda aquela questão de ficar em casa, não se reunir em igreja nenhuma. Eu não sei de onde veio essa ideia, só pode ter vindo do capeta, porque de Deus eu tenho certeza absoluta que não foi. É algum infernalta por aí. Querido, cuidado, pense bem. Antes de você decidir que vai ficar em casa com a sua própria família, pense nos perigos. Pense no que isso pode acarretar na vida espiritual dos seus filhos. Lembra-se daquela estátua de sal. Falei em relação aos bens materiais. Por que que a mulher de Ló olhou para trás? Porque tudo aquilo que ela possuía, tudo aquilo que eles demoraram para conseguir naquele lugar, agora ela olhou, ao ver aquilo, tudo estava se tornando em cinzas. Os bens materiais e a vida que ela tinha em Sodoma chamaram a atenção dela, e aí ela resolveu olhar para trás. Mas, querido, com toda a sinceridade do coração, nós teríamos feito diferente? O texto que eu li com você de Lucas, Jesus disse que essa é a tendência do nosso coração, de nos prendermos às coisas materiais. Querido, não tem nada de errado nessas transações, nada de errado em você possuir coisas. Aliás, Abraão era riquíssimo, a Bíblia diz isso, muito gado, centenas de empregados. O problema não está em você possuir riqueza, o problema está em a riqueza possuir você. O problema não está em você possuir muitos bens materiais, a questão é nas suas prioridades. Qual é? É nos seus bens ou é para Deus? É uma questão do coração. Aliás, Jesus falou sobre isso também. Jesus disse, olha, ao invés de vocês ficar juntando tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, os ladrões roubam e minam, vocês deveriam estar preocupados em juntar tesouro no céu. Lá sim, lá ladrão não rouba, lá a ferrugem não consome, a traça não corrói. E ele conclui dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Querido, o perigo de acumularmos bens materiais é chegar ao ponto de amar o Senhor errado. Então, quando buscarmos acumular os nossos bens materiais, quando nós tivermos que tomar algumas decisões, querido, não esqueça daquela estátua de sal. E como o texto falou a respeito das filhas de Ló, eu quero fazer um comentário a respeito. Diz o texto que elas estavam noivas, estavam para se casar. Querido, elas estavam para se casar com homens, rapazes que não deram importância à palavra de Deus, porque você prestou atenção que quando quando Ló chegou, avisado pelos anjos que ia acontecer, diz o texto que eles zombaram da palavra. Sabe, muita gente vive hoje como se não houvesse amanhã. Não dão importância, querido, às coisas de Deus, dão mais importância às festas, à vida social. Elas priorizam muito mais a vida social do que a vida espiritual. A tendência de muitos jovens hoje é colocar o namoro acima das coisas de Deus. Muitos pensam que o tempo agora é tempo de se divertir, deixando para servir a Deus mais à frente, futuramente.
Querido, eu sou totalmente a favor do casamento. Claro, para mim o casamento é uma das maiores bênçãos que Deus pode nos conceder. Tanto assim que eu estou casado há 46 anos. Com a mesma mulher, hein? Hoje tem que ser assim. Quando você fala, estou casado, você tem que falar. Mas eu entendo que o namoro faz parte do processo do casamento. E é importante para que se conheça um ao outro. Não tenho nada contra o namoro, querido, mas o namoro pode facilmente tirar você da presença de Deus se você não tomar cuidado. Quantos jovens cristãos que já abandonaram a fé por causa de namoro? Quantos jovens cristãos que pararam de crescer espiritualmente porque se dedicaram mais tempo ao namoro do que a Deus? Para Deus, às vezes, nunca tem tempo. Mas para namorar, se preciso, mata a aula, mata o trabalho, chega atrasado, faz qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Um namoro carnal raramente vai produzir um lar espiritual. Você pode repetir? Toma cuidado. Você que está namorando, você que pretende namorar, não esqueça da estátua de sal. Vamos ver alguma diferença entre Abraão e Ló e as suas esposas. Apesar de Abraão ser rico, mas esse fato nunca é destacado na vida de Abraão e de Sara. Pelo contrário, a Bíblia sempre destaca a fé deles, não as riquezas. Hebreus, lá no capítulo 11, que é o famoso capítulo dos heróis da galeria da fé, a galeria dos heróis da fé. Lá no capítulo 11, verso 8 e 9, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros ele da promessa. Pela fé, Abraão, sendo provado, verso 17, ofereceu Isaque, o seu unigênito, aquele que receber as promessas. Depois vai falar um pouco também a respeito da cidade de Sara. 1 de Pedro 3,5 diz assim: porque assim se adornava antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chegando a chamar-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis bem, não temeis nenhum espanto. Hebreus 11:11, pela fé até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Querido, nos relatos bíblicos, Sara não mostrou nenhuma preocupação com os seus bens materiais, mas se preparou para a morada eterna, a morada futura. Como a mulher de fé, ela morreu digna e se tornou a mãe dos filhos do povo da promessa, porque Abraão é o pai da promessa. Enquanto a mulher de Ló se tornou um monumento à incredulidade. Qual delas vamos imitar? São dois exemplos bem diferentes. Uma mulher de nome desconhecido que se tornou uma estátua de sal. Uma outra escolhida por Deus para participar das bênçãos daquele que preparou para todas as famílias da terra. Aleluia. Sara ganhou a boa fama e a mulher de Ló se tornou numa estátua de sal. Onde está a diferença? Na escolha que elas fizeram no seu dia a dia. Então, meu irmão, quando nós tivermos que fazer as nossas escolhas, olhar para as nossas prioridades, as nossas decisões, lembrai-vos da mulher de Ló. Devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que era demasiadamente apegada ao pecado. Ela morava com toda a sua família, já falei, em uma das cidades mais pecaminosas da época, segundo o registro bíblico. Morava em Sodoma,
que é conhecida como a cidade dos pecados, da idolatria, da imoralidade. Tanto é que hoje, quando alguém falar de alguém imoral, diga: você é um sodomita. Porque coisas tremendas de imoralidade acontecia ali naquela cidade. Tanto assim que chegou a um ponto que a paciência de Deus se esgotou em relação àquela cidade e o seu pecado. E aí Deus manda os anjos ir lá avisar, dizendo: olha, essa cidade vai ser destruída. Mas por causa da oração e do pedido, da intervenção de Abraão, Deus então resolve poupar Ló e a sua família. Mas quando os anjos vão lá e ordenam: olha, quando vocês estiverem fugindo, quando vocês estiverem correndo da destruição, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló, que estava tão apegada aos pecados daquela cidade, o seu coração permanecia imerso naquela cidade que ela tanto amava, onde os pecados da cidade estavam enraizados, entrelaçados no seu coração. Ela achou que podia correr para uma nova vida olhando para trás, querido, olhando para o pecado. Querido, não há a menor possibilidade disso. Ou nós corremos do pecado ou nos atolamos nele. E o que mais devemos lembrar da mulher de Ló? Devemos lembrar da mulher de Ló como alguém que morreu, mas não precisava ter morrido. A tragédia da mulher de Ló é a tragédia de muitas pessoas hoje. E qual é essa tragédia, pastor? É não levar Deus a sério. As pessoas pensam que Deus está brincando de ser Deus. Deus mandou o anjo dizer: fuja e não olha para trás. A mulher de Ló achou que isso não podia ter vindo de Deus. Isso não deve ser verdade, isso é fantasia. Eu vou dar uma olhadinha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com esse negócio de dar uma olhadinha. Algumas vezes você entrou numa loja só para dar uma olhadinha e saiu cheia de bolsa? Alguém diz assim, que tinha vontade, ou então muitos até fazem: vou lá no baile, vou lá naquela balada, vou lá naquela boate, só para dar uma olhadinha. Uma revista, um site pornô, você não resistiu para dar uma olhadinha? Cuidado com a olhadinha, viu? É só uma olhadinha. Sabe, as pessoas não levam Deus a sério. Deus fala uma coisa e eles imaginam outra. Deus dá uma orientação na sua palavra e às vezes a pessoa diz: isso aí não é para mim, é para outro. Você já viu quando Deus está falando, a palavra de Deus está sendo pregada, e eu espero que você nunca confunda que quem está aqui pregando, se for o meu caso, seja outro pregador, mas for o meu caso, não é Joel que está falando, que é o Espírito de Deus que está falando para você. Mas tem gente que diz: se fulano tivesse aqui para ouvir isso. Não, querido, é para você. Se você está aqui é porque é para você. Deus deve ter confundido. Ei, Deus nunca se confunde. Deus dá uma orientação na sua palavra, é para ser obedecido. Sabe, querido, até muitos crentes hoje não estão levando Deus a sério. Elas estão perdendo o respeito pela palavra, perdendo o amor por Deus, perdendo amor por Jesus Cristo, perdendo o amor pela obra de Deus. E aí vão perdendo o desejo de estar na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, vão perdendo o desejo de estar na igreja, para eles tanto faz quando fez, e essas pessoas vão passando por um processo de petrificação a ponto de se tornar uma estátua de sal. Por quê? Porque não levam Deus a sério.
Lembrai-vos. Como eu falei, ela morreu, querido, não precisava ter morrido. Morreu porque não acreditou que Deus tinha uma vida melhor para ela. Ela imaginava que o melhor para a sua vida estava ali em Sodoma. Querido, quantas pessoas estão felizes, à beça com essa vida aqui, não quer saber de mais nada, não quer nem saber de ir para o céu. Às vezes quer ir para o céu, mas morrer não, de jeito não. Quem sabe quando ela subia aquela montanha, ela pensava consigo mesma, ora, mas agora que eu tenho tantas amigas aqui, agora que eu consegui fazer ali o grupinho das madames do chá das 5, agora que eu consegui ser aceita nesse grupo, o que não é nada fácil, será que Deus não entende o sacrifício que é para a gente ser aceita nessa sociedade? Eu gastei tempo, eu gastei dinheiro para chegar a esse ponto, agora Deus vem dizendo, sai, larga tudo e não deixa nem olhar para trás e dar um tchauzinho para as minhas amigas, e eu correndo aqui feito uma desmiolada. Talvez ela tenha pensado isso. Porque não acreditou na possibilidade de uma vida melhor que Deus tinha para ela. Ah, se essa mulher tivesse chegado ao topo do monte, ela ia visualizar, querido, um novo horizonte para a sua vida e para a vida da sua família. E você que conhece a história, a tragédia que foi a sua família. Ló acaba cometendo um incesto com as suas filhas, coisa que certamente se ela tivesse viva, tivesse presente, teria evitado. Alguém pode estar dizendo, por que ela foi olhar para trás? Ela não conseguiu, querido, vencer uns poucos metros que a levariam a enxergar uma nova vida que Deus havia prometido para Ló e toda a sua família. Mas hoje muitas pessoas também estão morrendo porque não conseguem descobrir que Deus tem uma vida muito melhor. Ah, se essa mulher tivesse a noção, se essa mulher tivesse o conceito, o desejo que Paulo tinha no seu coração, Paulo diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Sabe, querido, tem coisas para trás e tem coisas para frente. Paulo podia ter dito, olha, eu posso, como a mulher diante de Ló, olhar para trás, mas eu prefiro olhar para frente. Eu corro, eu prossigo para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Essa mulher se tornou um monumento à alma incrédula. Eu imagino que naquela montanha ali, aquela estátua, as pessoas que passavam diziam assim, aí está a estátua de uma pessoa incrédula. Podia até ter colocado uma plaquinha, essa estátua da incredulidade, um monumento à falta de fé. Para que todos que passassem por ali, pudessem ler e exercitar a fé num Deus que fala, num Deus que age, num Deus que precisa ser levado a sério. Quantas pessoas, queridos, estão nesse processo? Estão sendo esculpidas e vão se tornar estátua de sal. Você pode perguntar, pastor, é possível um crente se tornar uma estátua de sal? Não só é possível, como tem muitos por aí. A única diferença entre a nossa estátua de sal e a estátua dessa mulher é que a dela ficou parada lá na montanha e a nossa nós carregamos para todo lugar. A dela as pessoas tinham que ir lá para ver. A nossa nós levamos para a escola, para o colégio, para o trabalho, para a igreja, até dirigindo carro. Monumentos da incredulidade. São pessoas que não acreditam em Deus, preferem viver no passado, olhando para trás. Querido, há pessoas que gastam tempo
pensando naquilo que abandonaram um dia, chorando porque tiveram que abandonar alguma coisa, tiveram que deixar alguma coisa para trás. Mas a ordem do anjo foi: não olhe para trás. Aliás, Jesus disse isso também. Jesus disse assim: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus poderia ter dito assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás vai virar uma estátua de sal. Querido, uma vez que nós abraçamos a causa de Deus, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos olhar para o passado. Se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que você colocou a mão no arado. E se você colocou a mão no arado, você tem que submeter ao senhorio de Cristo. Não pode ficar olhando para trás. Ah, como era gostosa aquela vida. Ah, como era bom, que saudade que eu tenho daqueles tempos. Ah, como era bom isso e aquilo. Você já viu quando alguém vem dar um testemunho do seu passado e da vida dele agora, que o testemunho vira um tristemunho? O cara passa 2 horas até a tarde inteira empolgado. Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tomava todas, e eu fazia. Aí quando ele vai falar da nova vida, ele fala assim: mas agora eu sou crente. Agora não faço mais essas coisas. Testemunho, né? Jesus está dizendo o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló, querido, como alguém cuja vida era uma vida verdadeiramente apegada ao pecado, como a mulher que morreu e não precisava ter morrido, como alguém que se tornou um monumento à alma incrédula. Cuidado, querido, para que você também não venha se tornar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Você lembra daquele irmão fulano? Sim. Aquele que cantava, pregava, tocava, era diácono. Lembra-se, o que houve? Virou uma estátua de sal. Lembra da irmã fulana, aquela que era animada na igreja, que cantava, que louvava, que não faltava nenhum trabalho? Então, o que houve? O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. E aquela senhora estava indo tão bem, mas chegou um momento que ela olhou para trás, aí virou uma estátua de sal. Querida, eu já vou terminar. Que Deus nos abençoe e que Ele não venha encontrar no meio de nós nenhuma estátua de sal. Se nessa noite o Espírito de Deus tocou no seu coração, se você percebeu que está num processo de petrificação, que você está caminhando para se tornar uma estátua de sal, busque a Deus, ore ao Senhor, peça a Ele para quebrar isso de você, peça a Ele para colocar em você um coração sensível à palavra dEle, um espírito vivificante dentro de você, e como a ordem do anjo, não olhe para trás, olhe para frente, como diz o autor de Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Você foi abençoado com essa palavra?